Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um caso super especial para vocês, Mummy Makeover. Eu quero saber de você, qual foi a parte do teu corpo que mais mudou, que mais está te incomodando depois de ter tido os filhos? Olha, o caso de hoje é especial, então eu vou te pedir, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo no grupo das amigas, das mamães do colégio, para poder vocês conversarem bem muito. Produção, roda a vinheta. Oi, galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tágero aqui, cirurgião plástico de Teresina, Piauí, e hoje eu trouxe uma super Mummy Makeover, um caso muito bacana. Mas você não me respondeu, eu estou esperando você comentar aqui no nosso vídeo qual a parte do teu corpo que mais mudou depois de ter sido mãe. Nossa paciente de hoje, 39 anos. Teve 2 gestações, o último filhinho dela já tem mais de 2 anos. Fez cirurgia de laqueadura, fez cirurgia de videovesícula, aquela cirurgiazinha que faz a incisão pequenininha. Uma paciente de 1,55 m e 57 kg. Ela sempre se cuidou, sempre manteve o corpo, tudo direitinho. Mas como eu te perguntei, 2 gestações, né? Sempre muda o nosso corpo. Sabe qual é a parte do corpo que a nossa mamãe estava mais incomodada hoje? Olha, o relato dela, ela disse assim: Dr. Carlos, o meu abdômen, parece que eu estou o tempo todo grávida, aquele buchinho, aquela pochete, eu não consigo me sentir bem. E ela é magra, ela não engordou e ganhou muito peso, ela tem um corpo bem. Inclusive ela malha, mas não consegue definição, não consegue secar. Então, tem coisas que vêm com a gestação, isso aí é natural. Vamos entender o que é que houve no abdômen dela? Para você entender também o que é que está te acontecendo. Por conta da barriga, da gestação, do bebê ir crescendo, o músculo aqui do meio da gente, o reto abdominal, ele vai esticando, esticando, esticando e vai ficando mais largo, mais frouxo. E para poder, no final da gestação, caber o neném e já com seus 9 meses, o músculo ele muda esse formato, ele abre nessa porção do meio e ele passa a ter esse formato mais arredondado, ele muda a posição dele. Com isso, gente, isso é a diástase. Por isso que dá aquela sensação de estômago alto, por isso que a gente perde a cintura. É isso que acontece. É por conta das gestações. Óbvio, também tem que ter o controle do peso, o cuidado, não ganhar, tanto peso para ter tantas variações. Entendam porque isso realmente importa. Às vezes a paciente ganhou 30 quilos, perdeu 20, e essas variações literalmente é como se fosse mais uma gestação. E tudo isso vai influenciar na tua parede abdominal, na diástase, tudo isso vai ser importante para você. Estrias. Nossa paciente tinha pouquinhas estrias, só na parte aqui mais de baixo do umbigo. Mas se ganha mais peso, pode ficar bem mais estrias. A diástase, gente, pode ser tão grande que às vezes pode ter até hérnia umbilical. Tudo isso por conta da gestação. E a nossa paciente lutando na academia, mas não conseguia deixar aquele abdômen chapado. Então, qual foi a proposta da parte do abdômen para a nossa paciente? Uma lipoescultura completa, com todas as definiçõezinhas e lipoenxertia. Lembra daquela técnica que eu já conversei aqui? O Syme, o Expine, a gente vai preencher, arredondar e deixar o bumbum mais levantadinho, usando a gordura. Gente, ficou lindo o caso de hoje, só com a lipoenxertia. Fizemos a lipoescultura, desenhamos a cintura, fizemos a lipoenxertia, ajeitamos, arredondamos o bumbum. E
a abdominoplastia. A abdominoplastia, principalmente por conta da diástase, por conta de suturar o músculo e retirar a flacidez. Vejam que interessante. Aqui é meu umbigo. Eu tive estrias aqui embaixo. Não, doutor Carlos, eu tive muitas estrias em cima do umbigo. Gente, então, a pele que vai ser retirada é do umbigo para baixo. Por isso que vai puxar essa pele. E a pele que vai retirar, então, nossa paciente de hoje ficou sem estrias, ficou com a pele lisinha. Ah, mas quando a pessoa tem estrias supra-umbilical, então quando puxar, elas vão baixar. Mas não dá para tirar todas, não dá para tirar as que estão acima do umbigo, tá? Aí olha que coisa interessante, que coisa legal. Então eu expliquei da lipoescultura, expliquei da abdominoplastia para vocês, tá? Desenhamos a cintura, só que com a sutura do músculo, com a sutura da diástase, e olha outra coisa interessante, a sutura dos músculos oblíquos, a gente consegue tracionar e melhorar muito ainda, mais ainda, a cintura da nossa paciente. Olha que legal. Então, na verdade, a gente tem 3 ações, a lipoescultura, a lipoenxertia e a abdominoplastia, para poder conseguir dar uma cintura ainda mais fininha, mais bonita. E sem contar que retifica o músculo, então diminui aquela sensação de estômago alto, de buchinho, de barriga. Outra coisa é o potinho aqui embaixo. Pela abdominoplastia, a gente retira toda essa pele. E olha aí, uma paciente magra, mas que teve 2 gestações. Você se identificou com esse caso? Tá gostando? Então, curte o nosso vídeo, tá? Me ajuda. Mas não acabou ainda não. Mummy Makeover é uma cirurgia completa, é uma transformação. E as mamas, Dr. Carlos? Qual foi o caso de hoje? Gente, nossa paciente tinha tecido mamário? Sim, tem tecido mamário. Nossa paciente tinha um caimento mínimo, tá? Mínimo. Mas tinha um caimento e os nenéns sempre mamaram mais o lado esquerdo, a mama esquerda teve mais flacidez, mais caimento. É uma mama que era 8 de 10. Caimento pouco, diferença muito pouco, ela tem volume, não ficou aquela pele tão flácida, mas ela era incomodada com caimento e o fato de ter essa diferença. Mas ela também tinha tecido mamário, e isso é importante, entendam, para a gente planejar, para a gente entender, na situação de que, com ou sem o silicone. Falei para ela, ó, até dá para a gente fazer com silicone, se você quiser, só que eu vou ter que secar tudo que você tem. Então, tu já tem mama, isso é teu, isso é natural. Eu vou te deixar sem mama, eu vou te deixar zerada, só para poder botar o silicone. Então, é uma coisa que tem que pensar direitinho, tem que entender o caso para a gente poder planejar se quer com ou sem o silicone. Nossa paciente de hoje foi decidida. Ela disse, não, doutor Carlos, eu tenho minha mama, é meu tecido natural. Vamos fazer sem o silicone. Show! Massa demais. Olha a técnica que eu vou te contar. Nós fizemos hoje uma associação de técnicas. Olha que bacana. Tínhamos o caimento, mas tínhamos tecido mamário. Ela queria o polo superior mais cheinho. Com todo esse caimento, nós entregamos uma cicatriz reduzida. A técnica Minimal Short Scar, que é uma técnica que entrega cicatrizes menores do que as técnicas tradicionais. Mas não só isso. Nós utilizamos aquela técnica que eu sempre falo para vocês, que é a do pedículo mamário. E olha que interessante, olha o que nós fizemos. Então a mama estava toda caidinha. Eu tirei, eu lipei toda a lateral dela, eu sequei isso aqui. Eu fechei a mama para diminuir a largura da mama, tá? Mas eu utilizei o próprio caimento, a gente dobra, dá pontinhos e fixa ele já nessa posição mais superior.
então é amarrado, tem pontinhos aqui em cima. E, gente, esse tecido fica mais redondinho, mais durinho, fica bem mais bonito. E você ainda consegue essa projeção. Olha que legal, associamos duas técnicas. Na mama direita, eu tirei só pele. Na mama esquerda, eu reduzi um pouco o tecido para poder deixá-la igual à outra mama. Mas não para reduzir, a paciente não queria diminuir o tamanho. E olha outro ponto interessante, um terceiro detalhe da cirurgia de hoje. Você imagina? Ficou lindo, mas a gente sempre busca alguma coisinha para dar um tchan a mais, né? Então, eu peguei a gordura da lipoescultura e enxertamos 120 ml na parte superior. A gente sabe que uma parte dessa gordura absorve, mas a parte que vai cicatrizar e que fica, gente, fica bem bonitinho. Fica muito parecido com silicone. Vou te contar um segredo. Nossa fisioterapeuta chegou aqui no centro cirúrgico para poder fazer o taping, para fazer o acompanhamento, e ela ficou calada. E ficou para um lado, e ficou para o outro e tal. Gente, ela ficou até o final da cirurgia se aguentando. Aí as meninas começaram a comentar e disse assim, não, ficou massa, né? Ainda mais que sem silicone. Ela, eu não acredito. Eu estava o tempo todo procurando silicone, saber o que tinha feito, quanto era esse tamanho do silicone, e tá sem o silicone? Sim, sem o silicone. Gente, ficou perfeito, porque diminuiu a largura, diminuiu a lateralidade, levantou as mamas e a gente utilizou praticamente todo o tecido mamário e enxertou 120 ml. Bom, gente, a Mama Makeover, vocês sabem que é uma cirurgia grande. É uma cirurgia que a gente tem que estar com tudo planejado. A gente tem que estar com a equipe toda em sintonia. E isso é muito importante. Ah, doutor Carlos, mas será que pode fazer essas cirurgias combinadas, fazer tudo assim de uma vez? Gente, não é para todo mundo. Não é para todos os pacientes. A gente tem que preparar muito bem nossos pacientes para poder chegar aqui e ter o sucesso que a gente tem nas cirurgias. Mas o mais importante também, ou tão importante quanto o paciente, é a questão da equipe. A equipe toda em sintonia. Uma Mama Makeover a gente consegue fazer em 6 horas e meia. Sendo que tem todos os passos, todas as etapas, todas as ações estão em sintonia, estão sincronizadas. E aí a gente consegue ter o máximo de segurança e o menor tempo para não ficar aquela coisa tão demorada que isso traz mais riscos. Mas em compensação, é uma cirurgia grande sim. O paciente vai ter que se dedicar, tem que ter todo um repouso, todo pós-operatório para poder cuidar dessa vez da sua própria cirurgia. Ah, doutor Carlos, quando eu tive meus meninos, eu no outro dia estava boinha e estava levantando e estava fazendo tudo e tal. Não, não é assim não. Aqui você tem que estar fazendo por você. Aqui é para o teu resultado, é para a tua cirurgia. Então vai ter que seguir os cuidados de não estar forçando, de não estar esticando a barriga, de não estar pegando peso, de caminhar curvada. Confesso, e eu digo isso para todas as pacientes, que é chato. É uma cirurgia que é meio sofrida. Primeira semana é muito chatinha. Mas o resultado e pensar depois de 15 dias você já é outra mulher, isso não tem preço. Isso fica fenomenal. Nossa paciente de hoje, 39 anos de idade, olha a vida inteira que ela vai ter pela frente com esse resultado que eu estou contando para vocês. Gente, é uma liberdade. É resgatar aquela autoestima lá que está tão machucadinha. É você se sentir melhor, mais segura, mais firme com você mesmo. É você se sentir melhor no teu ambiente de trabalho, com teu marido, na tua vida. Tudo isso está relacionado, todas essas questões estão relacionadas. Tudo isso influencia. Você está se sentindo bem, vai influenciar você no seu dia a dia. Olha que espetacular. Que bacana, né? Mama Makeover transforma a vida das mamães. E eu não sei por que você está esperando aí. Agora é a tua vez. Sabe o que a nossa paciente falou?
Ai, doutor Carlos, eu não estou acreditando, agora é minha hora de sentar aqui e fazer o meu depoimento. Olha, daqui a pouco vai ser o teu caso que a gente vai estar conversando. Então, acompanha sempre nossos vídeos, tá? Já te pedi, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. E esse conteúdo tão bacana sobre Mummy Makeover, eu tenho certeza que alguma amiga tua, alguma mamãe do teu grupo aí pense em fazer essa cirurgia. Aí é legal que vocês mandem esse vídeo para alguma amiga, compartilhem, que vocês vão poder discutir, entender mais sobre o nosso universo da cirurgia plástica. Gostaram do conteúdo de hoje? Então, ó, não esquece, dá um like no nosso vídeo, ok? Produção, beijo!